Lá atrás, na pós do Trump, tem meia dúzia atrás dele, tem os 3 caras mais ricos dos Estados Unidos, têm a mesma riqueza que a metade inferior da população. Nossa. 3 pessoas têm a mesma riqueza que 160 milhões de pessoas. Esse é o nível da desigualdade na economia americana. Então, que foi gerada por eles mesmos, né, como a gente estava falando antes. Eles não conseguiram distribuir a capacidade e o aumento de produtividade da economia americana, foi se concentrando cada vez mais nas classes mais altas e eles não distribuíram essa riqueza. Essa riqueza tem que ser distribuída. Né? Não é nem por... Se fosse pela lógica, até por uma questão de lógica para você manter o sistema funcionando e o bem-estar da maioria da população. Né? Tu fala de uma renda única universal? Tu fala de como? Como é que distribuiria isso de forma eficiente? Eu acho assim, quando a gente fala dos países, a gente tem vários problemas quando a gente analisa e tenta achar soluções. Né? Então, quais seriam as soluções? Quando a gente começa... O capitalismo industrial foi ficando cada vez mais tendo que ter ganhos de produtividade e caminhar cada vez mais para a fronteira tecnológica. Isso quer dizer que empresas como a Apple conseguem extrair muito mais riqueza da economia como um todo, global, do que uma empresa medium tech. Né? Então, em algum momento, algumas indústrias que são necessárias, né? Tipo, a indústria que produz roupa é necessária, sim. produz tênis é necessária. Em algum momento, essas indústrias vão começar a ter retornos inferiores e elas podem ser setores não tão produtivos assim. Só que são setores que precisam funcionar e precisa de gente trabalhando. Precisa de renda sendo gerada nesses setores. Sim. Em algum momento, os setores produtivos têm que, de alguma forma, financiar os setores improdutivos. Né? Se eu fosse te dar um exemplo. Entendi. Quando eu olho para a área de saúde e educação, eu não posso olhar como um negócio. Não posso olhar, tem que dar retorno. Saúde não tem que dar retorno, educação não tem que dar retorno. Você não pode ter a lógica do lucro por trás desses setores. Tá. Só que se você olhar para a economia como todos, são setores necessários e são setores, sob o ponto de vista do lucro, do retorno, improdutivos. Então, o setor que consegue gerar riqueza e acumular riqueza, ele tem que conseguir distribuir essa riqueza para esses setores. Entendi. Nesse momento, o Estado é importante. O Estado é importante. Isso pode ser feito via tributação ou isso pode ser feito via algum tipo de transferência de renda. Tá? O modelo chinês, quando eu falo assim, é interessante que é um novo paradigma. Né? Como você falou, a gente sempre teve os Estados Unidos como farol. Que ele é o exemplo, a gente tem que seguir, ele é o farol. Né? A ascensão da China é um momento interessante porque ele também pode ser uma referência. Você pode olhar para a China, mas por que está dando certo? Como é que eles ascenderam economicamente? Como é que eles tiraram quase 1 bilhão de pessoas da pobreza, da extrema pobreza? Né? Por que a China está funcionando? O que está acontecendo? Tem um livro muito bom, acho que você já entrevistou aqui o Elias Jabbour, né? O livro dele é excelente nesse sentido. Chama China, o Socialismo do Século XXI. Ele fala muito desse modelo que o Estado chinês está tentando criar de transferência, de acumulação de riqueza que você consegue com os setores altamente produtivos, que está na fronteira tecnológica, para os setores teoricamente improdutivos, que são necessários para a sociedade. Porque o problema dos Estados Unidos foi justamente esse. O que a China está tentando não cometer é o erro que o capitalismo americano cometeu. Mas para a gente, vamos lá. O Brasil que sempre olhou para os Estados Unidos. Nossa. O Brasil que sempre olhou para os Estados Unidos como um farol, como para onde a gente deveria ir. Se a gente agora decidisse, por exemplo, tá bom, agora vamos olhar para a China. Isso é um cavalo de pau gigantesco, não é? Pra gente, vamos parar de mirar aqui e mirar ali. Ou seria mais fácil do que parece? Eu acho que acho que não pode ser binário o negócio, né? Gostei, ou vou para tá. lá ou vou para cá. Eu Boa. acho que eu sempre falo assim, o Brasil é o Brasil. A gente não pode, eu não quero ser os Estados Unidos, né? Eu não quero ser igual à China, eu quero ser o Brasil. A gente tem todo um monte de particularidade aqui. Eu quero ser o Brasil com o que a China pode me ensinar de bom e o que os Estados Unidos podem me ensinar de bom. Inclusive, a China só chegou nesse ponto porque um dos ideólogos lá, que é o do Politburo chinês, que é um conselho restrito, que tem poder político e influencia as decisões na China, influencia os presidentes. O Politburo é um conceito do comunismo que é como se você tivesse aqui um conselho aqui de 6 pessoas que são de sua extrema confiança e eles que te guiam, decisões, te ajudam a tomar decisões. Tem um cara no Politburo chinês que chama Wang Hunin. Ele tem um livro que chama America Against America. É América contra América. Né? Ele morou nos Estados Unidos e ele estudou nos Estados Unidos o que tem de bom e o que tem de ruim nos Estados Unidos. E ele escreveu esse livro, não é um livro tão complexo, é um livro até simples, e é um livro que diz assim, América contra América é o que eles fazem que vai contra os próprios interesses deles. Né? Então, esse livro dá para você entender o como eles lá, eles sabem que o modelo americano tem algumas coisas que são boas e sabem
exatamente o que eles têm de ruim. Então, isso é uma sinalização que a China utilizou a instituição do mercado, que não é uma instituição capitalista. Às vezes as pessoas falam, virou porque lá tem mercado. O mercado já existia antes do capitalismo. O capitalismo é uma forma de organizar o mercado. Então, o mercado já existia. O socialismo chinês é um socialismo que é uma outra forma que eles estão utilizando para organizar os mercados. Então, o mercado tem tanto no capitalismo como no socialismo. Porque às vezes as pessoas põem um negócio de tem mercado, não é socialista. Não, o mercado existe antes do capitalismo, né? Então, é uma forma que o socialismo, o Partido Comunista Chinês, encontrou de organizar os mercados. E uma forma que encontrou de organizar os mercados é o planejamento central, é o planejamento de toda a economia, é a forte presença do Estado, não só eles têm lá 95 conglomerados estatais nos setores estratégicos da economia. E aquelas empresas que são privadas, o Partido Comunista Chinês, não sei se você sabe, ele tem um representante em toda empresa que ajuda a tomar as decisões. Tá? E com esse modelo, o que eles criaram? Um modelo em que o poder econômico não se traduz em poder político. Na China não tem esse negócio. Aqui tem, nos Estados Unidos tem. Se você tem poder econômico, você influencia o poder político. Lá eles não estão deixando isso acontecer. Então aquele fato lá do Jack Ma, que os caras falam, o bilionário está sendo perseguido, sumiu, que não sei o quê. Para mim isso é um bom sinal, não é um sinal ruim. Foi um sinal que quando ele achou que o poder econômico dele poderia ter algum tipo de influência política, alguém falou para ele, bicho, aqui não, você está no lugar errado, não é assim que funciona aqui não. Aqui o dinheiro não tem esse poder não. Então para mim foi uma... E ele reapareceu, ele inclusive faz parte do conselho, ele não está no Politburo, mas tem um outro conselho na China em que ele faz parte, né? Então, inclusive o ressurgimento dele, ele apareceu nessa reunião, né? Sorrindo, lá do lado do Xi Jinping e tal. Então foi tipo assim, você aprendeu qual que é o seu lugar? Você pode continuar tendo seu negócio, sendo bilionário, mas você não está acima do povo, né? Porque a política é representando o povo, você não está sendo... Vem cá, a gente inclusive quer seus conselhos, né? Como empresário, e ele está lá, e ele apareceu, já deu declarações. Então assim, ele não sumiram com ele, não morreu, foi só tipo... Fica na sua aí, porque o seu poder não é tanto assim, né? O poder econômico não é tão... Lá os Estados Unidos, eles tentaram... É correto dizer que os Estados Unidos gostariam que todos seguissem o modelo que é econômico dos Estados Unidos? Porque assim, a China tem a mesma visão, a China também quer que o mundo siga o modelo que eles estão fazendo lá? Essa é a grande diferença e acho que a grande questão que todo mundo coloca agora, né? Do imperialismo. Vai cair o Império Americano e vai assumir o Império Chinês. Primeiro que a China nunca foi imperialista. Isso é só retórica, né? A China é o país de forma contínua de maior história na humanidade. Sim. Tem mais de 5.800 anos a história da civilização chinesa. E ao longo da história já é comprovado que eles não têm essa visão. Só teve uma visão imperialista quando eles foram colonizados, invadidos pelos mongóis. O Império Mongol, que aí não era chinês, era a Mongólia dominando a China com uma visão imperialista. Mas se olhar, a China ela não tem essa tradição imperialista, diferente dos Estados Unidos. Então quando a gente fala assim, Estados Unidos ele não quer influenciar, ele obriga os países a seguir o modelo dele. Não é nem assim, eu sou um farol e você segue se eu quiser. Não, ele se tu não seguir, eu vou te atrapalhar. Tem um famoso soft power, que é o que a gente estava comentando aqui, cinema, cultura, né? Isso é tudo uma forma de influenciar o resto do mundo. Certeza. Que é o soft power. Tem o hard power, que é quando eles influenciam realmente com a força, com guerras, né? Os Estados Unidos empreendeu centenas de guerras ao longo da história dele e ele usa o soft power e o poder semiótico dos Estados Unidos de derrubar democracias, né? Deixa eu ver até uma entrevista de é até americano. Tem muito americano intelectual, a classe intelectual americana, você já vê muita gente se insurgindo com argumentos, né, com pesquisas contra o Donald Trump, do que ele está fazendo com o próprio país. Porque o Donald Trump ele é ruim para os Estados Unidos, ele não é só ruim para o resto do mundo, ele é ruim para os Estados Unidos. E vários intelectuais americanos colocando, né, que uma das únicas coisas boas que esse intelectual até falou que o Elon Musk fez, né? Que o pessoal lá também critica muito o Elon Musk. A única coisa boa que ele fez foi ter acabado com um órgão lá que chama NED, que é National Endowment for Democracy. Era uma espécie de think tank, né? Que era utilizada para influenciar democracias no resto do mundo. E com esse negócio do Elon Musk cortar o negócio, cortou, depois que ele cortou, descobriram várias fraudes nessa agência, né?
nesse think tank, em que eles utilizavam dinheiro para desestabilizar democracias no mundo inteiro. Os Estados Unidos sempre fez isso. Isso é influenciar outras civilizações, né? Quem deu o direito de um país vir aqui e influenciar a nossa democracia? E eles sempre utilizaram isso via esses think tanks, via a CIA, via outras agências, via a própria USAID, né? Que eles também terminaram lá, que tinha um lado humanitário, mas eles tinham um lado humanitário mais forte, onde eles queriam influenciar os sistemas de governo, queriam derrubar democracias. Então os Estados Unidos sempre teve essa visão de impor o seu modelo que ele acredita de civilização. E a China vai por outro caminho. A China, você não vê a China já é, em paridade de poder de compra, a maior economia do mundo. Ela não é em dólar ainda, mas em paridade de poder de compra ela é. Você não vê a China fazendo acordos com outros países, obrigando os outros países a mudar o sistema político, a vender as nossas empresas. Eles fazem, que eu falo, por enquanto. A história diz que eles não farão isso, mas por enquanto eles nunca fizeram. Nunca se sabe quando você se tornar o todo-poderoso, né? Mas a história nos mostra isso. E o que a China tem feito, principalmente agora que fez o Brasil, ela não vem aqui e fala, você tem que reduzir os seus gastos públicos, você tem que privatizar suas empresas estatais, você tem que ter austeridade fiscal. A China nunca pediu isso para ninguém. Que a China vai lá e faz acordos de cooperação econômica com os países. Faz acordo quem acha que deve, né? É aí que sempre fala assim, eu acho que o Brasil tem que ser o Brasil. Interessa para o Brasil? Vamos fazer. Não interessa? Não precisa fazer. Você não pode se alinhar completamente a um país, né? Até porque a China é o maior parceiro comercial do Brasil e depois é os Estados Unidos. Né? E nesse sentido aí, talvez esse seja o principal sentido que a, entre aspas, democracia atrapalha. Não sei, talvez eu faria uma grande merda aqui, mas vamos lá. A China, ela consegue fazer planos de longo prazo porque já sabe como é que vai ser, eles já sabem quem estará no poder, como é que vai funcionar a mesma linha de pensamento e tudo mais. Aqui a gente muda pra caramba, né? Então fica um pouco mais, por exemplo, entra o Bolsonaro, por exemplo, ele vai querer brigar com a China, não sei o que, o bagulho mesmo dos Estados Unidos. Entra o Lula, ele vai numa linha um pouco diferente. Pô, não, quero conversar com a China, quero não sei o que e tudo mais. E aí dá uma dificultada em tecer planos que eles sejam perenes e que eles cheguem, daqui a 30 anos, porque eu não estou preocupado com a eleição, porque, sei lá, a linha de pensamento ela provavelmente será a mesma daqui a bastante tempo. E nesse sentido, a gente precisa... No nosso caso aqui, a dança é um pouco mais complicada, não é? É pelo nosso modelo, né? Modelo de democracia. E a grande crítica é esse modelo da democracia liberal e burguesa. Existe essa preocupação, e ela é válida, eu também tenho, né? Quando eu pesquiso e estudo esse tipo de assunto, é exatamente isso, né? Lá na China você sabe o que vai acontecer daqui 5 anos, o que vai acontecer daqui 10 anos. Nos Estados Unidos você não sabe. Tanto que acho que a China está se preparando, você nota até com esse recuo dos Estados Unidos, esses 90 dias para fazer acordos, nitidamente você vê que a estratégia da China vamos botar cartas na mesa para a gente sobreviver pelo menos os próximos 3 anos e meio, que o Trump vai ficar lá. Porque quando ele trocar pode mudar tudo, né? Pode mudar tudo para melhor ou inclusive para pior. Só que eu não posso tomar nenhuma decisão estratégica agora com base no que ele vai falar. Até porque a democracia americana, a democracia liberal, vai permitir que vai trocar. Acho que até uma economista chinesa que fala, que eu sempre cito, a Ken Yu-jin, que ela escreveu um livro que chama Além do Capitalismo e Socialismo, né? China Além do Capitalismo e Socialismo, que é uma economista, é uma chinesa que foi fazer lá um ensino equivalente ao ensino médio, né, nos Estados Unidos. Depois ela fez a graduação em Harvard e uma pós-graduação em Harvard e ela é professora de economia na London School of Economics. E ela escreveu esse livro. É um livro muito legal de ler porque ela é chinesa e ela analisa, obviamente, toda a economia, mas mais sob o ponto de vista cultural. Essa dificuldade que o Ocidente tem de entender a cultura chinesa, a cultura oriental, né? E uma coisa que ela fala, a diferença, voltando para a democracia, nos Estados Unidos troca-se os partidos, mas não se troca o governo. E na China é o inverso, né? Na China troca-se os governos, mas não se troca o partido. Então eles têm um alinhamento estratégico de longo prazo. O que permite é o modelo de democracia que foi implementado na China, que é diferente da democracia burguesa, né? Então a democracia burguesa, a democracia que é nos Estados Unidos, vai permitir que daqui 3 anos e meio a gente vai ter outro presidente americano, né? Então
você não consegue pensar no longo prazo o que vai acontecer. Até porque, enquanto eles eram um império dominante, hegemônico, ainda tinha essa visão que é justamente o que a economista falou. Vai mudar os partidos, mas o governo vai ser o mesmo, porque o interesse imperialista americano ia continuar sendo o mesmo. Entendi. Os Estados Unidos deixando de ser um império, aí fica mais, digamos assim, incerto de qual será a política de Estado porque eles dos Estados tentaram Unidos. voltar a ser um império, né? Eu brinco assim que o que o Donald Trump está fazendo é o último suspiro, né? De tentar proteger a hegemonia da economia americana, que eu acho irreversível. Isso não tem mais como ser feito, né? A nossa preocupação é assim, ninguém cai sem cair atirando, né? O problema é tentar cair atirando. E aí tem toda essa análise geopolítica que dá para se fazer com o cenário que aí está posto.